Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre tabelas simples ou de dupla entrada. Vamos ver alguns exemplos de tabela. A gente pode observar que as tabelas elas podem apresentar várias informações colhidas de diversos assuntos e que elas são apresentadas de forma a ser organizadas em linhas e colunas. As tabelas, elas são arranjos de dados numéricos dispostos de forma em colunas e linhas para fins de comparação. A apresentação em forma de tabela, ela deve expor os dados de modo fácil e que deixe a leitura mais rápida. Ou seja, a tabela ela é um instrumento de pesquisa, de organização de dados, para que você colha determinados tipos de informações, para que quando você for utilizar essas informações, você as consiga identificar de forma rápida e prática. Elas devem conter todas as informações para uma completa compreensão do texto, dispensando outras consultas, apresentados de maneira simples e objetiva e de preferência em uma página. Ou seja, as tabelas elas são um meio de pesquisa, de organização de informações simples, mas que devem conter todas as informações necessárias para que quando você for utilizar essas informações, elas sejam o suficiente para aquele determinado fim, para que você não tenha que estar pesquisando outros complementos em outras fontes. É uma estrutura que utilizamos para organizar dados que são informações sobre um determinado assunto. Os elementos de uma tabela é a coluna, as linhas e as células. Uma tabela ela possui os seguintes elementos, como a gente já viu. Os elementos essenciais de uma tabela é o título, que é a informação que vai conter no corpo da tabela, de maneira completa e indicando o fato estudado. Ou seja, o título é o assunto que você está trabalhando naquela tabela, de onde você colheu aquelas informações a respeito do que. Então, esse título ele vai dizer do que se trata as informações contidas nesta tabela. O corpo é o conjunto de linhas e colunas que contém umas séries verticais e horizontais de informações. E a fonte vai indicar de onde você recolheu aquelas informações e está sempre localizado no rodapé da tabela. A importância das tabelas está ligada à facilidade e agilidade na absorção e conhecimento dos dados, as diversas maneiras de ilustrar e resumir as informações apresentadas. Ou seja, a tabela ela contempla todas as informações necessárias colhidas a partir de um determinado assunto que você está trabalhando. E para que você encontre essas informações de forma bem simples e mais rápida do que se for procurar em outras fontes. A gente pode observar esse exemplo de tabela, onde ela vai apresentar o título, o título dessa tabela é Tabela de Preços da Cantina Comercial da Escola. Ela vai apresentar duas colunas, onde na primeira tem os produtos que são vendidos na cantina e na segunda coluna está o preço de cada produto. Quanto às tabelas, há diversas formas de usá-la para organizar as informações. Elas podem aparecer em ordem crescente ou decrescente, no caso de números, ou em ordem alfabética, quando são compostas por nomes, por exemplo. Podemos usar os dados para gerar relatórios, criar gráficos e fazer diversas análises e gerar conhecimento. Observe essas duas tabelas. A gente pode observar que elas apresentam um título, apresentam as informações do assunto que você pesquisou, onde nessa tabela primeira ela apresenta a quantidade de meninos e de meninas de uma determinada sala de aula. E ela vai apresentar as colunas de alguns sentimentos pesquisados juntamente com esses alunos, com esses meninos e essas meninas. E a segunda tabela ela vai apresentar as frutas preferidas dos meninos e das meninas.
onde a partir dessas informações a gente pode colher alguns questionamentos, como por exemplo, quantas crianças participaram da pesquisa, no caso das frutas. A gente pode contar quantos votos cada fruta teve e depois quantos meninos votou em cada fruta e somar esses números, que no total aí vai dar 125 crianças. Tipos de tabelas. As tabelas elas podem ser simples e de dupla entrada. As tabelas simples elas utilizam apenas uma estatística, que pode ser em linhas ou colunas. E esse é um exemplo, como a gente pode observar. Essa tabela ela apresenta os materiais escolares que o diretor João e a professora Ana criaram. Essa tabela para organizar esses materiais escolares para que fique mais fácil, quando, por exemplo, eles quiserem saber a quantidade de caderno, a quantidade de tesouras, de lápis e réguas. Observe que na primeira coluna está esses materiais e na segunda coluna está a quantidade de cada material. Por exemplo, a quantidade de estojos, a quantidade de tesouras, de réguas, enfim. Para que, por exemplo, se você quiser saber só a quantidade de lápis, você vai lá na tabela e já fica facilmente visível a quantidade de lápis que está presente nesse estoque. A tabela de dupla entrada ela é utilizada para representar mais de uma estatística, que pode ser também em linhas ou em colunas. Como a gente pode observar nessa tabela? Observe que ela representa a quantidade de itens que vão ser comprados para uma festa. A diferença dessa tabela para a primeira que a gente viu é que ela apresenta mais colunas, uma quantidade maior de colunas. Quando a tabela apresenta mais de 2 colunas, ela já é uma tabela de dupla entrada. Como nessa tabela a gente pode observar que tem os itens, tem a quantidade de cada item e tem o valor de cada unidade. E ainda tem uma quarta coluna onde você vai dizer quanto você vai pagar quando comprar essa determinada quantidade de itens. Por exemplo, na primeira coluna nós temos o docinho, que é um dos itens. Na segunda coluna nós temos a quantidade de docinhos que vão ser necessários, que é 30. Na terceira nós temos o valor de cada docinho, que é R$2. Se nós vamos comprar 30, então o valor total que nós vamos pagar pelos docinhos vai ser quantos reais? Então já vai ser mais uma coluna que a gente vai ter que preencher. Então essa é uma tabela de dupla entrada. A Escola de Futebol de Haroldo organizou uma pesquisa sobre a numeração dos uniformes dos times de futsal para poder confeccionar para o próximo campeonato. Observe a tabela abaixo e responda as questões. Então tá aqui a tabela, onde ela vai apresentar as informações contidas lá no problema, que é a numeração dos uniformes e a quantidade de cada tamanho que vai ser comprado. Então, a partir dessa tabela, dessa sua organização, a gente pode colher algumas informações, como qual o título da tabela, quantos alunos vestem o tamanho M, o total de alunos 20 veste qual tamanho. Então, nós vamos observar lá na tabela e descobrir e qual o total de alunos que participaram dessa pesquisa para formar essa quantidade de uniformes. Então, qual é o título da tabela? Nós vamos lá na tabela e observamos o que está em cima da tabela. É a tabela de numeração dos uniformes. Então, esse é o título da tabela. Quantos alunos vestem o tamanho M? Então, você vai lá na tabela, procura o M na coluna de numeração e ao lado dele está a quantidade de alunos que vestem esse tamanho. No caso, é 35 alunos. Do total de alunos, 20 alunos vestem qual tamanho? Então, a gente procura na segunda coluna onde tem a quantidade. Qual é o tamanho que tem 20 alunos que vestem? Então, o 20 ele está relacionado ao tamanho G. Então, vestem o tamanho G. 20 alunos vestem esse tamanho, G. E qual o total de alunos? Para a gente saber, a gente vai somar 26 alunos que vestem o tamanho P, mais 35 alunos que vestem o tamanho M, mais 20 alunos que vestem o tamanho G, mais 5 alunos que vestem o tamanho GG.
Então, nós fazemos uma soma e obtemos o total de 86 alunos. Então, essas são algumas informações que a gente pode colher a partir de dados organizados em uma tabela. Letícia resolveu fazer uma pesquisa sobre qual fruta seus alunos mais gostavam. Veja o resultado e responda as questões. Nós podemos observar que a tabela está organizada, onde ela dispôs os nomes dos alunos em uma coluna, a melancia em outra coluna e o caju em outra coluna. Ela está organizada de acordo com a pesquisa que ela fez. A partir dessas informações que estão presentes nessa tabela, nós podemos responder alguns questionamentos, como quantos alunos tem nessa turma, quantos alunos gostam de melancia, quantos alunos gostam de caju, qual o título da tabela e qual o tipo de tabela. Quantos alunos tem essa turma? Você vai lá onde tem nomes, na coluna de nomes. Quantos nomes tem aí? Tem a Ana, o Rafael, a Tatiana, a Marta e a Rosa. Então, nessa turma tem 5 alunos. Quantos alunos gostam de melancia? Você vai lá na coluna de melancia e veja quantos alunos marcaram a opção melancia. Então, melancia tem 3 alunos que gostam de melancia. Quantos alunos gostam de caju? Você pode fazer pela continha, onde se tem um total de 5 alunos, 3 deles gostam de melancia, então quantos alunos gostam de caju? 5 menos 3 é 2. Ou você vai lá na tabela e observe a coluna do caju. Quantos alunos votaram em caju? 2 alunos. Então, 2 alunos preferem caju. Qual é o título dessa tabela? Aí você vai lá, qual o título da tabela? Lá em cima da tabela está escrito assim, qual sua fruta preferida? Então, esse é o título da tabela, é o nome dela. E qual é o tipo de tabela? É uma tabela simples ou é uma tabela de dupla entrada? Bom, se fosse uma tabela que apresentasse apenas 2 colunas, ela seria uma tabela simples. Mas ela apresenta mais de 2 colunas. Nesse caso, ela é uma tabela de dupla entrada. Ok? Vamos continuar. Luiz e Cláudio perguntaram aos seus amigos qual era o animal preferido de cada um. Na tabela abaixo temos o resultado da pesquisa. Observe a tabela e responda as questões. Então, nós temos aí a tabela. Tem o gato, o cachorro, a tartaruga, o pássaro, o coelho. E tem a quantidade de votos que cada animal recebeu. Ou seja, a quantidade de alunos, de amigos que gostam de cada um desses animais. Então, a partir daí, nós vamos responder esses questionamentos. Qual é o título da tabela, quantos amigos preferem o gato, quantos amigos participaram da pesquisa e qual, do total de votos, 4 amigos escolheram qual animal. Então, qual é o título dessa tabela? Qual é o nome dessa tabela? O nome dessa tabela, o título dela é qual o seu animal preferido? Quantos amigos preferem o gato? Você vai lá na imagenzinha do gato e ao lado do gato tem 5 amigos. Então, 5 amigos escolheram o gato. Quantos amigos participaram da pesquisa? Para a gente descobrir, é só você somar todos os votos que estão presentes na tabela, onde vai ser 3 mais 5, mais 2, mais 4 e mais 7, que dá um total de 21 amigos. Então, 21 pessoas participaram dessa pesquisa. Do total de votos, 4 amigos escolheram qual animal. Você vai lá na coluna de números e observa em qual animal está o número 4. Então, 4 amigos escolheram o passarinho, certo? Então, essas são informações que dá para a gente colher a partir de dados informados em uma tabela, para que seja mais prático, mais fácil, mais rápido. E essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima e um forte abraço.